E nesse sábado agora, dia 6 de agosto, às 9 horas da noite, horário de Brasília, está previsto para começar o UFC Fight Night Thiago Marreta versus Jamahal Hill, com alguns brasileiros no card. E eu quero ver com vocês os meus favoritos e quem eu acho que vai vencer, segundo as minhas opiniões, e também misturar um pouco as casas de apostas, beleza? Então, bora, roda a vinheta. Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando da Guarda. Antes de começar o vídeo, quero pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e fazer parte da nossa equipe. Comenta aqui embaixo aqui, ó, ei Davi, que eu tô aqui, que eu vou dar um like e coraçãozinho no seu comentário, já é? Então, bora pro vídeo. Como eu sempre faço, vou dar uma passada bem rápida no card preliminar e dar um foco maior no card principal, a não ser que eu veja alguma coisa que seja interessante. Algumas pessoas ficam falando, Davi, cadê os vídeos dos Fight Nights passados? Por questões de engajamento no YouTube, toda vez que passa a semana do Fight Night, eu privo ele, mas tem uma playlist aqui no canal aqui onde você pode ver os Fight Nights passados, beleza? Então, bora! Abrindo o card preliminar, nós vamos ter Mayara Bueno, brasileira, versus Stephanie Egger. E, na minha opinião, quem vence essa luta é a Stephanie Egger, da Suíça. Mas também ela é favorita por um fio de cabelo. O cartel das duas são bem parecidos, né? Mas eu acredito que a Stephanie Egger, depois de assistir alguns vídeos dela lutando, alguns highlights, algumas coisas, eu acredito que ela consiga vencer essa luta. E as casas de apostas também concordam com isso. Na próxima luta nós vamos ter Cory McKenna versus Miranda Granger. E, na minha opinião, quem vence essa luta é a Cory. E até a Miranda também, nas casas de aposta, ela é vista como azarona. Tá pagando quase R$3 a cada R$1 investido nela. Então, se você quiser fazer aí uns testes, vai fundo. Na próxima luta, nós vamos ter Jason Witt versus Josh Killan. Os dois americanos. Na minha opinião, quem vence essa luta é o Josh Killan, né? Ele que é oriundo do Dana White Contender Series. Ele que tem, mais pra trás um pouquinho, ele tem 6 vitórias no cartel dele, né? Fora do UFC. Ele já lutou na LFA, já lutou na HITC, que é a Rumble in the Cage. E também lutou e entrou pelo Dana White Contender Series. Na minha opinião, ele está na frente do Jason Witt, né? A última luta, né, do Josh Killan, ele foi um no contest. Já o cartel do Jason Witt, ele tem 19 vitórias e 7 derrotas. O forte dele é levar para as decisões. É complicado, né? Ele também é muito bom de finalização. Ele tá vindo de uma derrota para Phil Wallace no UFC Fight Night 200, Hermanson vs Strickland, que aconteceu em fevereiro desse ano. Na próxima luta nós vamos ter Bryan Battle versus Takashi Sato. E, na minha opinião, quem vence essa luta aí é o Bryan Battle. Simples e objetivo, ele que só tem uma derrota no cartel, ele é 8-1. Já o Takashi Sato, ele tem 16 vitórias, 5 derrotas. Na próxima luta nós vamos ter Terrence McKinney versus Eric Gonzalez. E esse daí é um dos maiores azarões do card, né? As casas de aposta estão vendo o Terrence McKinney como favorito e o Eric Gonzalez pagando quase R$6 a cada R$1 investido, ou seja, você joga R$100 no Eric Gonzalez, volta R$600, dá quase pagar um aluguel, né? Mas, na minha opinião, não vale a pena. Eu prefiro conseguir remando junto com a correnteza e ir no Terrence McKinney. Na próxima luta nós vamos ter Sam Alves versus Michael Osleniczak. E, na minha opinião, quem vence é o polonês, é o Michael Lord. E simples objetivo, e vamos que vamos para não perder muito tempo. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e não se inscreveu, por favor, peço para que você se inscreva, curta, comenta, compartilhe e faça parte da nossa equipe. Eu trago outros vídeos aqui, não somente vídeos de palpite, também trago análise, giros de notícias, histórias e muito mais. Então, bora! Abrindo o card principal, nós vamos ter Ariane Lipski versus Priscila Cachoeira, também conhecida como Priscila Pedrita. E, na minha opinião, quem vence essa luta é a Ariane Lipski. A Priscila Cachoeira, ela fez algumas lutas que não convenceram muito bem. Foi até aquela questão dela ter enfiado o dedo no olho da outra lutadora e não pegou muito legal. Aquela luta ali, ela não tava tão bem. E, na minha opinião, quem vence é a Ariane Lipski,
que ela que tem 14 vitórias, 7 derrotas. A Priscila Cachoeira, ela tem 11 vitórias e 4 derrotas. Das 14 vitórias da Ariane Lipsky, ela tem 6 nocautes, 3 finalizações e 5 decisões para os juízes, ou seja, ela vai partir para pancadaria. E as derrotas dela, ela nunca foi finalizada. As derrotas dela são por decisão e por nocaute, ou seja, ela faz lutas longas. Ela que vem de uma vitória contra Mandy Pohan no UFC Fight Night Smith vs Span em 2021, no dia 18 de setembro de 2021. Uma luta de 3 rounds, foi decisão unânime. E ela tem 2 derrotas antes, que é para Montana de la Rosa no UFC Fight Night Rosenstruck vs Sakai. E para Antonina Shevchenko, a irmã da Valentina Shevchenko, no UFC 255, Davidson Figueiredo versus Alex Perez, em 2020. De contrapartida, a Priscila Cachoeira, ela veio de uma vitória versus Ji Hyun Kim, no UFC Fight Night Makhachev vs Bob Green, que aconteceu agora em fevereiro de 2022. Mais uma derrota para Julian Roberts, foi onde ela enfiou o dedo no olho da moça. E 2 vitórias para trás contra Gina Mazzani e Shanna Dobson. Nome difícil essa mulher. Pelo encaixe técnico, pelo estilo de jogo, eu acredito que a Lipsky vence essa luta. E na próxima luta nós vamos ter Augusto Sakai versus Sergei Spivak. Contrariando as casas de apostas em muitos de vocês, eu aposto no Augusto Sakai. Até nele que eu vou fazer essa aposta, aproveitando que ele tá pagando bem, tá pagando R$3 a cada R$1 investido. Todo mundo tá falando, mas o Augusto Sakai ele vem de 3 derrotas. O cartel dele, pra quem não sabe, ele é 15 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. E as 3 derrotas aconteceram agora recentemente, porém foi no mais puro suco da categoria. Ele perdeu para o Alistair Overeem. Pô, o Overeem é o cara, né? Ele foi campeão do K1, aquele cara é muito duro, mesmo velho, aquela coisa toda, depois de parar de tomar os hormônios, mas mesmo assim ainda continua sendo um lutador de altíssimo nível. Perdeu para o Jairzinho Rosenstruck, que é ranqueado e tá ali em cima, ali brigando, ali querendo avançar no ranking. E perdeu para o Tai Tuivasa. Tai Tuivasa, sem comentários, né? Quem conhece MMA sabe que o Tai Tuivasa é brabo demais. Se você não conhece, eu fui o primeiro canal no YouTube a fazer um vídeo em português falando do Tai Tuivasa, tá aqui no meu canal. Um vídeo dele tomando cerveja no sapato. De contrapartida, o Sergei Spivak, ele tem 13 vitórias e 3 derrotas também. Ele é um cara que é muito de finalização. 43% das vitórias dele são por finalização e 43% também por nocaute, apenas 14% por decisão. Ele não é um cara que deixa muito as mãos dos juízes. As vitórias dele, ele venceu Jared Vanderaa, Alexei Olenik, perdeu para Tom Aspinall e ganhou do Greg Hardy. São lutadores que não são do mesmo calibre dos caras com quem o Sakai ganhou. O Sakai perdeu, desculpa. Então eu acredito pelo estilo de jogo do Sakai que ele consiga sim neutralizar o Sergei Spivak. Então essa é a minha aposta para quem quer, tipo assim, fala muito que eu vou muito conservador, mas essa aqui eu não vou não. Essa eu vou para cima. Bora para a próxima. Na próxima luta nós vamos ter Brogan Walker versus Juliana Miller. E no site do UFC não aparecem as fotos de nenhuma das duas, porém, as duas vêm do Invicta. E na minha opinião, quem vence é a Juliana Miller, mas por um fio de cabelo, tá bem parelha essa luta aí, como se fosse 55-45. Pode ir para um, pode ir para o outro. As casas de apostas também acreditam que a Juliana Miller vence essa luta. Dando uma olhadinha em algumas lutas dela passada, eu acredito que ela tem armas suficientes para poder neutralizar a Brogan Walker. Na próxima luta nós vamos ter Mohamed Usman versus Zach Paugan. Pra quem não tá ligado no nome, Mohamed Usman, ele é irmão do Kamaru Usman, campeão do peso de 7-7 do UFC. As casas de apostas veem o Zach Paugan como o favorito, mas na minha opinião, eu vou dar um tiro de sorte, vou tentar apostar no Mohamed Usman. Ele tem um cartel de 7 vitórias e 2 derrotas. Ele que lutou na TPF, que é a Taichi Palace Fight, lutou também na Victory Fight Champion. E recentemente, né, ele lutou na PFL, e na PFL ele foi contratado pelo UFC.
O seu oponente, o Zach Palgar, ele tem 5 vitórias e nenhuma derrota. Ele que vem da CW, né, que é o Cage Warriors, também lutou na FLA em 2021, foi contratado pelo UFC estreando. O Zach Palgar, ele é o cara que enrola muito nas lutas, talvez ele vai dar aquelas corridas básicas do irmão do Kamaru Usman, aproveitando ainda mais que o irmão do Kamaru é bem grande, bem forte. Então, 80% das lutas dele são por decisão, ou seja, ele faz lutas longas. Ele só nocauteou uma vez de contrapartida. O irmão do Kamaru Usman, Mohamed Usman, ele tem 3 nocautes, 2 finalizações e 2 decisões de juízes. Ou seja, ele não é um cara que deixa muito nas mãos do juiz. Então ele vai partir pra dentro. E as 2 vezes que ele perdeu foi uma por decisão dos juízes e uma vez que ele foi finalizado. E pelo estilo de jogo do Zach Palgar, eu acredito que ele não vai partir para finalização, que é o ponto fraco. Então, na minha opinião, quem vence essa luta é o Mohamed Usman. Na próxima luta, nós vamos ter o brasileiro Vicente Luque versus Geoff Neal. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Vicente Luque. Luque que tá ali na briga, ali querendo ter a chance de ficar de frente pro Kamaru Usman. Ele teve um tropeço recente contra Bilal Muhammad no UFC Fight Night Luke vs Muhammad. Mas eu acredito que o Geoff Neal para ele seja uma luta de reescalada. E vamos ver o que acontece mais na frente. Lembrando que a categoria de 7-7 tá bem bolada as coisas ali dentro ali. O Usman vai se embolar agora com o Leon Edwards. Ainda tem o Shimaev chegando. E muita coisa acontecendo. Aquele rapaz, o Colby Covington, ele é muito difícil de marcar a luta com ele, pois ele fica escolhendo demais. É complicadíssimo. Mas Vidal, ele já também sabe que ele tá embaixo, ele não vai pegar nada de alto risco e baixa recompensa. Então a categoria tá muito ruim. E o Vicente Luque não luta contra o Durin, que é seu amigo, irmão, parceiro. Então é bem complicado. Então para ele sobra matar uns abacaxi no peito, como o Geoff Neal que tá chegando. Talvez o Neil Magny na próxima rodada, depois que ele enfrentar lá o outro rapazinho. Então é complicado. Mas na minha opinião, quem vence essa luta é o Vicente Luque. Tanto que o Geoff Neal ele tá pagando no valor de quase R$3 a cada R$1 investido, pois ele é visto como um azarão. Geoff Neal ele não luta desde 12 de dezembro de 2021, quando ele venceu o Santiago Ponzinibbio. E também perdeu, né, pro Neil Magny por decisão e no UFC Fight Night Rodrigues versus Warson. E na última luta nós vamos ter Thiago Marreta dos Santos versus Jamahal Hill. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Jamahal Hill. Jamahal que já se declarou fanzaço de Thiago Marreta. Ele até postou no Instagram dele uma foto com o Thiago Marreta quando ele o conheceu. E hoje ele está muito feliz de fazer um Fight Night contra ele. Thiago Marreta que não tá muito legal na organização. Thiago Marreta, ele perdeu para o Magomed Ankalaev, que também venceu do Anthony Smith. Ele venceu o Johnny Walker e perdeu para o Alexander Rakic, né? Já o Jamahal Hill, de contrapartida, ele venceu o Johnny Walker nesse ano mesmo, que foi no UFC Fight Night Walker vs Hill, no dia 19 de fevereiro. Ele venceu o Jim Crute, perdeu para Paul Craig e desde então, 2020, ele venceu o Vincent Prue e também venceu o Dark Stolsky. Então, na minha opinião, quem vence essa luta é o Jamahal Hill. Então, esses são os meus palpites, quem eu acredito que são os vencedores, mas pera aí, tem um recado muito importante pra vocês. Fala aí, amantes de MMA, beleza? Meu nome é Paulinho Filho, eu sou do Reação Rubro-Negra no canal. Tô invadindo aqui o canal Passando a Guarda, aqui meu parceiro Davi me deu esse espaço pra pedir pra você se inscrever no meu canal, o canal Reação Rubro-Negra. Você que é flamenguista e curte aí um conteúdo sobre futebol, sobre o Flamengo, só vim junto com a gente aqui, o canal tá crescendo aí, eu conto com cada um de vocês. Vou deixar mais uns vídeos aqui do Davi aqui pra você assistir, nesse momento aí vai aparecer na tela em algum lugar. Lembrando também de te pedir pra assistir aí a série Reis do MMA que o Davi tá fazendo, muito maneira. Já tem um episódio do Charles do Bronx, eu vi, achei muito maneiro, contando aí a evolução do Charles do Bronx no UFC, muito bacana ver o momento que ele se lançou, teve uma queda, mas depois já vinha agora na sequência de vitória, embrasado demais. Então é isso aí, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!